Bom, na primeira parte do módulo 1, você teve informações sobre características gerais para saber como lidar com todo tipo de orquídea. Então você soube informações sobre o acúmulo de água, né? Ou de hormônio por meio da água absorvida pelas plantas e também sobre a absorção de informação. Essas duas informações que você teve, essas duas dicas especiais, né? Você teve para saber o quanto que sua orquídea precisa de iluminação ou sol e o quanto que ela precisa de água. Isso foi o básico. Todo tipo de orquídea, a primeira coisa que você, que vai se tornar um especialista em orquídea, vai precisar observar é isso. Coloração e o tipo de raiz. Ver se o caule ou a raiz tem bulbo, né? Para ver se acumula água ou não, e ver a coloração. Coloração mais escura, não precisa tanto de iluminação. Caule mais grosso ou tendo bulbo, já acumula bastante água, então não vai poder regar com tanta água. Perfeito. Agora nós precisamos entender outros tipos de características assim que vão especificar 3 tipos de orquídeas. 3 tipos. Bom, nós temos orquídeas que nascem nas árvores, temos orquídeas que nascem nas rochas e temos orquídeas que nascem no chão. Pois é, tem orquídea que nasce no chão e é bem conhecida de você também. Bom, as orquídeas que nascem nas árvores têm o nome de epífitas. Todas as orquídeas que nascem nas árvores, elas não são parasitas, mas elas vão no tronco da árvore, grudam no tronco da árvore, não absorvem a seiva da árvore, tá? Elas não são parasitas. Ela apenas gruda, ela apenas procura um apoio. E lá no tronco da árvore, ela absorve toda a umidade do ar. Ela se alimenta da umidade do ar. Então cai também folha seca, resto de folha seca, resto de casca de árvore, cai tudo na raiz dela que está grudada lá em cima, lá na árvore, e ela utiliza isso como um fertilizante orgânico. Então as epífitas, plantas que nascem no alto e se fixam em árvores. Há outro tipo de orquídea que tem são as rupícolas, aquelas que nascem em rochas. Pois é, tem orquídeas que só nascem em rochas. É o mesmo esquema da primeira, elas procuram se apoiar. Uma se apoia na árvore, outra se apoia na rocha. Então tem as rupícolas também. E tem o terceiro tipo, que são as orquídeas de terra. Elas nascem diretamente na terra. Então, se a gente for fazer um balanço desses 3 tipos de orquídeas, nós precisamos entender então, pelas características delas, na natureza, em seu habitat natural, o que é que eu posso fazer por elas. Então, vamos para as epífitas. Entre as mais populares, nós temos, né, orquídea phalaenopsis, nós temos orquídea calatheia, nós temos orquídea chuva de ouro, ou uma bem parecida com essa, que é aquela orquídea popularmente chamada de orquídea chocolate. Essas são bem populares, né? Acredito eu que as mais populares. Tem a orquídea sapatinho também e uma série de outras. Aliás, a sapatinho não é epífita, né? A sapatinho, se deixar na terra, é capaz dela ir muito melhor, né? Mas enfim, é um cruzamento, a sapatinho é um cruzamento de 2 orquídeas diferentes. Enfim, a orquídea epífita, já que ela nasce em cima da árvore, como que eu vou regar ela? É óbvio, né? É óbvio, a maneira como eu vou regar ela é óbvia. Se ela absorve a umidade do ar, eu tenho que saber então que a rega dela não pode ser assim, abundante, tacando muita água na terra. Não, se ela nasce em cima da árvore, a rega dela é através de borrifamento, que é uma imitação da umidade do ar. Fantástico, né? Essa informação é fantástica. E as rupícolas? Bom, se ela nasceu na rocha, não tem como ela ter água. É a mesma coisa, se absorve a umidade do ar. Então, o modo de regar as rupícolas, como é que é? Através de borrifamento também. Mas convenhamos que uma rocha é muito, muito, muito mais seca do que uma árvore, não é? Então, as rupícolas vai menos rega, né? Ou seja, você vai borrifar também, só que você não vai borrifar tanto. De repente você vai ter uma rupícula, você rega ela uma vez por mês. Enquanto que as epífitas, como essas mais populares, você vai regar de 15 em 15 dias. Tudo depende, né? Mas saiba você, para você não se confundir rupícula com epífita, que dificilmente você vai conseguir comprar uma rupícula. As mais populares são epífitas. Então não se preocupe, as mais populares, como eu já disse, é phalaenopsis, calatheia, chuva de ouro, orquídea chocolate. E essas daí você vai borrifar de 15 em 15 dias, dependendo do tamanho dela, dependendo do porte, você pode até diminuir essa rega ou aumentar, tudo depende. Tudo depende. Mas
No mínimo, a regra padrão para esse tipo de orquídea é regar de 15 em 15 dias. É a regra padrão. Mas se por acaso você tiver lá no verão muito quente e tal, aí o que você vai fazer? Você vai diminuir o tempo. Você não vai regar de 15 em 15 dias, não. Rega de 7 em 7 dias. Você tem que sentir o que a orquídea está sentindo. Mas essa informação você vai ter no módulo 2, tá? Não se preocupe. O que eu quero que você enxergue nesse módulo 1 são as características gerais da orquídea. Porque você precisa entender o mínimo para você ser um orquidófilo, para você ser um amante de orquídea que faz com que elas também te amem, né? Pois bem, então nós nesse módulo nós conhecemos características como os bulbos, a coloração da folha e também os 3 tipos de orquídea. Nos próximos módulos nós vamos entender, tudo bem que não adianta, isso é uma surpresa, mas nós vamos entender com mais facilidade a questão da iluminação, a questão da rega, a questão do plantio. E é isso. Até mais.